Olá, bom dia. Eu estou aqui hoje para gravar algo sobre a condição do ser humano com relação à sua própria salvação. O que é salvação? A palavra sozo, no grego, significa salvo de quê? Salvo de tudo. A palavra é como se fosse um prédio pegando fogo e o corpo de bombeiro veio para produzir a salvação. Como que essa salvação é produzida? A pessoa está no 10º andar do prédio e o prédio está pegando fogo no 3º andar. Tudo para cima, queimará e todos morrerão. Vem o corpo de bombeiro para produzir esta salvação. Para que aquela pessoa que está no 10º andar seja salvo, é necessário que uma escada Magiro suba até lá e tire aquela pessoa. E nesse idealismo, o corpo de bombeiro lança-se todo o seu empenho para que aquela pessoa seja resgatada e salva. Então, salvo é sozo. Salvo de quê? Salvo da queimadura, salvo da morte, salvo do pânico, salvo do medo, salvo dos gastos hospitalares, se caso ele venha queimar e ficar internado. Então, ele é salvo generalizado. A sua salvação é de tudo, é completa. A sua vida é resgatada ilesa quando se coloca uma escada e tira dali. O mais importante na salvação não é o salvo, é o Salvador. O Salvador que gasta a sua vida, que empenha a sua vida para produzir a salvação, depende dele toda a sua capacidade, não depende daquele que está sendo resgatado, porque ele não tem capacidade nenhuma, ele não tem condição nenhuma de se salvar a si mesmo. Também, numa figura preliminar, nós poderíamos colocar a salvação como uma pessoa que está morrendo afogada. Ela está dentro de uma canoa, a canoa furou e em 5 minutos ela estará morta, porque ela não sabe nadar. O que ela precisa? Ela precisa de um salva-vida, ela precisa de um salvador. Então ela grita, socorro, me acode, eu preciso de ser salvo, me acode, me ajuda. Aquele salvador que está ali, ele é perito salvador, ele é a pessoa que vai nadar em direção para produzir essa salvação de um afogamento. Quando eu era criança, nós tínhamos um cântico na igreja que falava assim: se as águas do mar da vida quiserem me afogar, segura na minha mão e vai. Então, quando eu grito socorro, me acode, vem o salva-vida, que sabe nadar, que é um perito nadador. Ele chega, me salva, me tira da água e me coloca em uma rocha segura, com os meus pés firmes, para mim poder sentir o prazer de ser salvo. Assim, o nosso Messias, o Messias de Israel, que nasceu da Virgem Maria e que morreu e que ressuscitou dentre os mortos e que venceu a morte, venceu o inferno, venceu o mundo e venceu o mal. Ele é o meu bondoso Salvador. O nome dele em hebraico é Yahusha. Não existe outro nome a não ser este nome que está acima de todos os nomes que se nomeia nos céus e na terra. Yahusha, o Salvador. Como eu poderia dizer que Yahusha, em hebraico, é o rei de Yahushalém. Yahusha é o rei de Yahushalém. A palavra Shalem é a palavra Shalom, que nós dizemos a paz, né? Que não tem nada a ver com paz, né? A palavra Shalom significa uma salvação duradoura, uma salvação que perdura, uma salvação inclusiva, de riqueza, de bênçãos, de cura, de eternidade, de magnificência, de libertação total. Então eu tenho um Salvador, Yahusha, que me salvou do fogo eterno. A palavra benignidade, a palavra benigno, ben é a palavra hebraica filho, igno é a raiz da palavra fogo. Então o filho do fogo me salvou do fogo eterno do inferno. O filho do fogo é aquele que arderia
continuamente no altar. O Filho do Fogo é aquele bondoso Messias de Al-Shuru, de Israel, que as pessoas falam, a maioria falam. E Al-Shuru é a palavra israelita em hebraico. Então, meus queridos, aquele que nasceu em Israel, aquele que nasceu em Yal-Shuru, aquele que é do povo de Israel, aquele que era o Messias judeu, que nasceu homem e que morreu como homem e que nos trouxe a libertação, o resgate, o preço pelo pecado da humanidade. Então aquele homem benigno, o Filho do Fogo, disse assim: o fogo, como eu me angustio, até que aquele batismo no fogo se manifeste em meu reino. Após a sua ressurreição, o fogo foi aceso e o sacrifício eterno, aquele sacrifício que valeria por todas as eternidades, cuja a ressurreição dos mortos diz que nos foi trazido, nos trouxe essa salvação eterna. Essa salvação eterna é pelo Filho do Fogo. Igno é a ignição do veículo, quando você acende a câmara de explosão, quando você liga o fogo. Então, ele é o Filho benigno do Eterno, que acendeu o fogo continuamente no altar, que acendeu o fogo no reino, que acendeu o fogo após a ressurreição. Meus queridos, se você tem um Salvador, se ele é seu Salvador, alegre-se nisto, pois você não pode fazer nada para se salvar a si mesmo, nem guardando sábado, nem sendo batizado em água, nem fazendo ceia ou Páscoa, ou comemorando qualquer tipo das festas judaicas, como a festa do Tumim, a festa do Pentecoste, a festa dos pães asmos, a festa das bandeiras, ou a festa do Pentecoste, ou qualquer outro tipo de guardar. Você não vai guardar nada, porque você não consegue. Quem está morrendo afogado só precisa de um Salvador. Quem está morrendo queimado só precisa de um Salvador, do corpo de bombeiro. Então, quando eu entendo, quando eu compreendo que eu sou incapaz, eu me torno como uma criança. E se você não se tornar como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Meu querido, aceite ele como seu único e suficiente Salvador. Na melhor das hipóteses, você deve acreditar que tudo já foi feito nele, por ele e para ele. Não há nada que possa fazer, não há nada que você possa fazer. Então eu te convido a descansar nele, por ele e para ele. Efésios 2, 8, 9 diz que pela benignidade sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom do nosso bondoso Criador. Se você é salvo por ele, alegre-se seu coração, comemore essa vitória, dê um brado de vitória, dê aquilo que ele mais quer, se render a ele, se renda a ele. Entenda que nele, por ele, para ele você foi criado. E ele é soberano, e a soberania dele é eterna. Ele faz o que quer, como quer, quando quer, e ele não toma palpite com ninguém. Ele não precisa de conselheiros, ele não precisa de palpites. Alegre-se nesse feriado, alegre-se nesse tempo de hoje. Alegre-se, pois ele é teu único Salvador. Um grande abraço e até breve.